Olá pessoal, eu sou Ariel, responsável pelo Conexão do Tantra, e o título de hoje é até engraçado. Já sofri, hoje sofri. É um trocadilho que nos traz também um pouco desse humor que é tão necessário para a nossa vida. Viver a vida com alegria, com gratidão, faz com que o nosso corpo seja mais saudável. E traz também essa reflexão. Já sofri, hoje sofri. O quanto a liberdade ela tem a ver com o sofrimento. E até pego para pensar em algumas palestras da Monja Coen, onde ela fala que o sofrimento é opcional. E a gente pode até discordar. Porém, o nosso crescimento, ele só acontece após esse sofrimento. A nossa libertação acontece após a gente deixar para lá, a gente sofrer o que precisar e depois se libertar. Essa libertação que tanto o Tantra traz, de você estar mais alinhado com a sua essência, com a sua energia, com a sua vitalidade, com a natureza. E você, ao mesmo tempo, desapegar de processos, de pessoas, de coisas que de repente não estão te agregando. E saber encerrar ciclos, que eu tenho falado muito por aqui, e que acho extremamente importante e válido, para a gente conseguir conceber essa nossa conversa no Tantra, de trabalhar esses encerramentos, esses sofrimentos, se libertar, porque tudo pode ser amor, tudo pode ser acolhimento, tudo depende da forma como a gente enxerga. E você percebe que quanto mais você está sofrendo, mais preso, mais presa a esta situação você está, e ao mesmo tempo, quanto mais você se distancia dessa dor, quanto mais você acolhe tudo o que aconteceu, mais livre você é. Eu percebo isso em vários atendimentos que nós temos, em que as pessoas ainda ficam muito apegadas a algo que já não existe mais. E esse sofrimento faz com que elas não consigam enxergar as mudanças, não consigam enxergar outros caminhos. Elas ficam muito abaladas e presas àquilo que aconteceu. Seja um emprego, seja um amor, seja uma amizade, seja uma perda financeira, seja perda de um carro, enfim. Ela fica muito presa àquele acontecimento e de repente outras situações até melhores do que aquelas estão batendo a porta e ela não enxerga. Está exatamente nesse ponto do início da conversa. Ela não está em liberdade, ela está presa a algo que ainda tira essa energia, tira o seu sono, ainda te traz essas angústias. Então perceba que quanto mais você trabalha esse sofrimento, que como a Monja Coen fala, é opcional, mais perto você está da sua cura energética, da sua cura interior. Pare para pensar e veja o quanto, de repente, esse sofrimento tem estado na sua vida. Será que é necessário? Monja Coen também fala que você não pode prever uma flecha que de repente machuca, chega até você. Mas você pode simplesmente tirar essa flecha e curar a ferida. Você não precisa se espetar mais e mais e mais e mais com essa flecha. E muitas vezes quando voltamos a aspectos mal resolvidos, a sofrimentos, a gente continua se flechando várias e várias e várias vezes. Eu sei que parece até irracional esse nosso comportamento. Entendo que nós temos emoções ligadas a tudo isso que nos fazem agir dessa forma. Mas quando a gente começa a racionalizar,
eu acho que já é o caminho, já é o primeiro passo para esse despertar de uma consciência maior, esse olhar mais de cima, esse olhar mais panorâmico, não olhar as miudezas do dia a dia, das relações. Você olha de cima, você olha a partir da sua concepção de mundo, a partir daquilo que você vai evoluir com tudo aquilo. E faz toda a diferença para essa libertação, para sair desse sofrimento, para você conseguir a liberdade. Você olha para o que aconteceu ou para o que está acontecendo de uma maneira mais leve, de uma maneira mais inteligente e deixa de se abalar com pessoas, com ocasiões, com coisas corriqueiras que podem ser facilmente resolvidas sem todo esse sofrimento, sem todo esse drama. A gente conversa aqui e eu sempre digo que o professor, ele sempre ensina aquilo que ele também tem que aprender. E eu me coloco exatamente nessa posição de aprendizado e de evolução. E eu desconfio de pessoas, de professores que trabalham como se fosse acima do bem e do mal. Eu me coloco na posição de uma eterna aluna, aprendendo, e na medida que eu falo, mais ainda, eu ensino primeiro para mim e depois para vocês. Por isso que essa conversa no podcast me faz tão bem, porque também é um momento para eu refletir as minhas atitudes, para eu me livrar desse sofrimento e para ser free também. Eu queria ler para vocês um trechinho de Simone de Beauvoir, que traz um pouco esse olhar sobre essas transformações da nossa vida e que também nos ajudam a ter um entendimento melhor sobre nós mesmos. Vou ler para vocês. A impressão que eu tenho é de não ter envelhecido, embora eu esteja instalada na velhice. O tempo é irrealizável. Provisoriamente, o tempo parou para mim. Provisoriamente. Mas eu não ignoro as ameaças que o futuro encerra, como também não ignoro que o meu passado que define a minha abertura para o futuro. O meu passado é a referência que me projeta e que eu devo ultrapassar. Portanto, ao meu passado eu devo o meu saber e a minha ignorância, as minhas necessidades, as minhas relações, a minha cultura e o meu corpo. Que espaço o meu passado deixa para a minha liberdade hoje? Não sou escrava dele. O que eu sempre quis foi comunicar da maneira mais direta o sabor da minha vida. Unicamente o sabor da minha vida. Acho que eu consegui fazê-lo. Vivi num mundo de homens guardando em mim o melhor da minha feminilidade. Não desejei nem desejo nada mais do que viver sem tempos mortos. Bonito, né, gente? Com essas palavras eu encerro o nosso podcast de hoje e essa reflexão para que você consiga ver de uma maneira mais plena e sem sofrimento as coisas que acontecem na sua vida. Gratidão e até uma próxima. Tchau, tchau.